Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: novas sanções de Trump a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Embaixador, que sanções são essas para o que Trump chama de troika da tirania? Olha, os Estados Unidos estão acompanhando muito de perto esses três países que sofrem uma grave crise política, uma mistura de política econômica, política social, política externa, e os Estados Unidos também, no meio de uma crise muito forte, né, com o Trump ameaçado de ser impedido, também mistura a parte de política interna com a política externa. E por causa dessa confusão toda, os Estados Unidos estão colocando novas sanções econômicas e financeiras contra Cuba, contra a Venezuela e contra a Nicarágua, que eles chamam essa troika da tirania. Em relação a Cuba, ele agora mudou uma política antiga que vem de muitos anos já e suspendeu a proibição de cidadãos americanos de abrir processos judiciais contra empresas que usaram propriedades confiscadas desde a Revolução Cubana, desde 1959. Isso pode atingir mais de 6 mil empresas e afeta 8 bilhões de dólares. Quer dizer, quem se sentir prejudicado por confisco de bens durante a Revolução Cubana agora pode processar o governo de Cuba para reaver ou ter indenização desses imóveis. E também o Trump está fazendo pressão para que empresas que transportem petróleo da Venezuela para Cuba também interrompam esses transportes. E ampliou isso para as questões pessoais, recusa de visto, revogação de visto de negócios para pessoas irem a Cuba, está limitando os recursos que são transferidos, né, pelos imigrantes cubanos a Cuba a $1.000 por trimestre. E isso significa afetar mais de 70% dos cubanos que recebem esses recursos de 30 bilhões de dólares. Essa medida tinha sido permitida, né, a transferência de recursos pelo Obama desde 2014. E ainda restringiu viagens para não familiares. Então, depois da Venezuela, agora vem Cuba, em que os Estados Unidos está focando muito essas sanções. Houve reações da União Europeia, que ameaça retaliar as empresas americanas com processos na OMC, e o que pode escalar aí o conflito comercial. Ao lado dessas sanções de Cuba, ele voltou a colocar sanções na Venezuela, impedir o Banco Central da Venezuela de ter acesso a transferências em dólares, e a mesma coisa com a Nicarágua. O Banco Corporativo da Nicarágua está impedido de fazer transferências em dólares, além de estar também punindo o filho do Daniel Ortega. Então, evidentemente, a ação contra Cuba está relacionada com o apoio que a Cuba dá à Venezuela e pode afetar os investimentos, né? Em relação à política interna, que eu mencionei no começo, esse anúncio todo foi feito pelo John Bolton, que é o secretário de Segurança Nacional, na Flórida, que é um estado que muda muito de um lado para o outro e onde o Trump tem uma boa base, não só de apoio político, financeiro, com os cubanos e agora os venezuelanos. Então, o Trump aproveitou, e o Bolton também, lá na Flórida, para pedir que a Rússia e a China se mantenham fora da Venezuela e nem na América Latina. Então é uma espécie de volta à doutrina Monroe, de novo com o ativismo americano aqui na região. E, para a gente encerrar, as sanções são efetivas?
Olha, não são efetivas, né? Elas afetam mais a população. E os Estados Unidos ampliaram essas sanções para a América Central também por causa da imigração, com corte de recursos de bilhões de dólares. Então, são medidas políticas para consumo interno que têm um impacto mais nas populações do que nos governos que eles querem punir. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.